Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e eu vim apresentar para vocês as aulas de hoje. A primeira aula de literatura, seguida pela aula de artes, história e educação física. E como sempre, as aulas seguem essa ordem. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de arte, a terceira aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. Ok? Pessoal, estou deixando os minutos, os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam aqui na descrição desse vídeo, junto com a agenda de vocês. Lembre-se que bons hábitos levam então a uma vida vitoriosa de estudos, tá? Passem essas atividades para a agenda de vocês e vão fazendo aquele check a cada atividade de homework realizada. Pessoal, qualquer dúvida, podem nos procurar pelas nossas redes sociais, estamos à disposição de vocês. Beleza? Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Ótima quinta-feira. Até! Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Chegamos hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, o mês está acabando. E nós continuamos aí, né, com os nossos exercícios aí, nossas atividades e compromissos aí com a vida escolar. Semana passada eu passei foi uma lista de exercícios para vocês de interpretação textual e deixei, né, disponível no Google Classroom. Porém, eu ainda não tive a devolutiva, né, ou seja, as listas respondidas. Então eu peço aí para quem, né, para aqueles que não talvez já fizeram, mas não postaram lá no Google Classroom, por favor, coloque lá, tá? Na nossa próxima live de redação e literatura, eu estarei fazendo a correção dela durante a live. Eu não vou corrigir ela aqui por vídeo, tá? Vai ser por live, que nós iremos discutir aí as respostas, as questões, a temática, né? Que está envolvida no texto que foi interpretado, tá bom? Então, esses exercícios de hoje é a correção da outra semana, tá? Então, seguimos aí, né, com essas correções, que são os exercícios da página 45 à página 49. Então, vamos aí, meninos. Escrevendo sobre o texto. O texto apresenta uma exceção curta, semelhante ao conto lido no momento de leitura 1. Porém, esse texto não gira em torno de um personagem, mas de fato que desencadeou toda a história. Ah, que fato é esse? Qual que foi esse fato? Foi a confusão, né, desencadeada, né, ou seja, desenvolvida aí, né, pelo fato de os eletrodomésticos adquirirem funções inusitadas, ou seja, funções diferentes, né, do que é o habitual, e rebaterem contra os personagens, ou seja, eles tomaram vida, né, tiveram atitudes aí dos seres humanos. B. A situação apresentada é ficcional, ou seja, criada pelo autor. O fato exposto poderia ocorrer na vida real? Explique. Não, que é uma situação completamente absurda. Não tem como um objeto, um eletrodoméstico, ter vida, né? Só que, no entanto, o uso de uma grande quantidade de eletrodomésticos pode confundir as pessoas por causa de suas múltiplas funções. Então, pode ocorrer o quê? Essa confusão mental por conta de uma grande quantidade de eletrodomésticos, mas igual aconteceu no texto, não. C. O texto busca provocar uma reflexão no leitor. Que reflexão é essa? Que os avanços tecnológicos, apesar de facilitarem diversas atividades no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, muitas das vezes eles trazem o quê? Dificuldades e podem provocar aí confusões, né, enganos, né, situações aí não tão positivas. D. O narrador faz comentários sobre a situação descrita. Desculpa. O narrador faz comentários sobre a situação descrita. Explique sua resposta. Não. Ele não faz nenhum comentário. Ele só narra o fato. Ele só conta o que ele está observando e vendo. 2. O narrador mencionou as dificuldades do consumidor em relação aos equipamentos eletroeletrônicos. Identifique um trecho que revele essa dificuldade. Então, o trecho é esse aqui, ó.
Confuso, o consumidor escovou os dentes com um novo desodorante e sentou na tampa da privada, fazendo soar a campainha da porta para pensar. Então, é esse trecho aí que tem essa dificuldade aí apresentada aí com relação a esses eletrodomésticos. 3. Releia este trecho. Quando girou o disco do telefone, a televisão a cores começou a funcionar. Pensou com rapidez. Foi até o televisor e no selecionador de canais discou o número do amigo. Saiu laranjada do telefone. Ah, por que o consumidor acreditou que o selecionador de canais pudesse ter adquirido as funções do telefone? O que justifica essa pressuposição? Nossa, gente. Pressuposição? Por quê? Porque quando ao discar o telefone, a televisão a cores começou a funcionar. Então ele imaginou que provavelmente, por meio desse selecionador de canais, ele conseguiria ligar para o amigo. Então ele teve essa confusão aí entre um controle remoto e um telefone. B. O que a sequência de acontecimentos revela com relação à troca de funções entre os objetos, que não necessariamente os eletrodomésticos trocaram entre si as funções, mas que essa troca ocorreu de forma aleatória, o que causou aí uma confusão, né? Uma situação aí que não se sabia ao certo o que era certo, o que era errado. Seguindo aí. 4. O nome do personagem principal é consumidor. No entanto, essa palavra não costuma ser apresentada como nome próprio. Por que o personagem recebe esse nome? Por quê, meninos? Porque é uma crítica aí ao consumismo exagerado, né, na nossa sociedade. E esse consumismo exagerado, ele pode causar transtornos, problemas, situações não tão bem-vindas, não tão agradáveis. Então, por isso que utilizou esse nome aí, consumidor, como uma forma de crítica ao consumismo, né, em excesso que nós vivemos atualmente. Falo nós porque a maioria das pessoas, né, em algum momento já comprou alguma coisa que não precisava, coisa que por impulso. 5. O título é sempre um elemento importante para levantar hipóteses a respeito do assunto abordado no texto. De que forma o título dessa crônica se relaciona com os fatos apresentados? Então, olha só, o título ele expressa a situação que estava ocorrendo, bem como o sentimento vivenciado pelos personagens. Então, esse título aí, ele expressa a situação, né, que estava acontecendo e o sentimento dos personagens. 6. A crônica apresenta um recurso que contribui para provocar no leitor a reflexão sobre um fato. Que recurso é esse, meninos? Então, isso dentro da crônica, né? O que acontece aí? A crônica, ela tem esse lado humorístico, né? Porque o riso, né, ele torna a crítica mais leve e leva também a uma reflexão. Então, para não ficar um texto pesado, aquele texto cansativo, tem essa pontinha de humor. É um humor, mas que do lado desse humor tem também uma crítica. Ou seja, algo para ser pensado, para ser discutido, para ser analisado, para ser pontuado, para ser opinado. Então, esse é o motivo aí, né, de ter essa pontinho aí de humor. 8. Os personagens tentam solucionar o problema, mas não conseguem. De que forma a crônica termina? Houve quebra na expectativa sobre como o problema seria solucionado? Comente. A crônica terminou sem uma solução aparente, pois não se sabe o que acontecera em seguida ao fato exposto. Então, assim, não se sabe o que aconteceu. Então, né, teve uma expectativa aí, mas ficou só na expectativa, né? Não se sabe o que aconteceu. Conversando sobre o texto e discutindo ideias, são exercícios, como eu sempre digo aqui para vocês, que são exercícios
a serem feitos em formas de discussão, tá? Agora vamos para a página 47. Na crônica aparecem alguns personagens que participam dos fatos inusitados descritos. Qual é a estratégia do narrador para identificá-los? Então, é por meio da letra maiúscula, que indica o quê? Que indica de se tratar de um nome de cada personagem. Então, os nomes próprios, eles sempre vêm com letra maiúscula, substantivo próprio. 2. O texto é apresentado por um narrador em terceira pessoa, ou seja, aquele que não participa dos fatos. O narrador que participa dos fatos, ele é chamado de narrador personagem, mas nesse caso aqui é um narrador em terceira pessoa que não participa dos fatos, ou seja, narrador observador. No entanto, em alguns momentos aparecem falas dos personagens. De que forma essas falas aparecem indicadas? Essas falas aí, elas são indicadas por meio de quê? De travessões, tá? B. Nesses casos, que tipo de discurso foi empregado? Foi o quê? O discurso direto. Nós falamos disso ontem na nossa aula de gramática, falamos semana passada sobre essa questão dos tipos de discurso. C. O que esse tipo de discurso garante ao texto? Explique. Ele garante o quê? A verossimilhança aos fatos. Por quê? Porque quando você coloca em um discurso direto, ou seja, uma voz do personagem, dá mais credibilidade à história do que uma terceira pessoa contando. Então, se eu venho aqui e falo para vocês um fato ocorrido comigo, eu narrando, eu falando, vocês irão acreditar, tem mais credibilidade, porque eu estou falando. Agora, se é uma terceira pessoa, a outra pessoa comenta um fato que aconteceu comigo, tem-se, assim, a possibilidade de talvez não ser tão verdadeiro. Pode ser que deixe de ser dito alguma coisa ou fale alguma coisa a mais. Não por maldade da pessoa, mas porque você está recontando uma história, tá? Então, por isso que aqui é utilizado, por isso que esse tipo de discurso direto, garante aí essa verossimilhança. 3. Observe este trecho. Quando a mulher abriu a porta do banheiro e, confusa, lhe disse: querido, ele antecipou: já sei, saiu o café da torneira da pia. Qual função os dois pontos foram empregados nesse trecho? Qual foi a função aí? Foi para o que? Anunciar a fala de um personagem. Então, aqui tem os dois pontos e em seguida tem o travessão que está indicando o quê? Uma fala aí dos personagens. Estamos estudando esse conteúdo em gramática, pontuação, né? B. Substitua os dois pontos por palavras, mantendo o sentido das frases. Então, nós temos aqui, como sugestão de resposta. Quando a mulher abriu a porta do banheiro e, confusa, lhe disse: querido, e ele antecipou que já sabia que a torneira da pia estava saindo café. Então, aí nós temos aí a troca da pontuação por palavras e essas palavras, mantiveram o mesmo sentido das frases. Não mudou em nada, não alterou o sentido, a ideia central aí desse período. Vamos aqui, interação dos textos. Então, aqui nós temos aqui esse texto aqui sobre o texto que tem esse título Máquinas, tá? Seria que vocês já leram, para fazer a tarefa. Termina aqui e aqui começa as atividades referentes a ele. 1. De acordo com o texto, o que as máquinas fazem? Elas substituem o trabalho humano e da natureza com seus mecanismos, ou seja, com as suas funções, 2. Como o autor nomeia os momentos em que não são usados máquinas? Quais são citados por ele? Então, são momentos o que? Desmaquinados. E aí ele utiliza aqui, desjejum, ou café da manhã e o banho de mar. 3. No texto, o autor faz algumas reflexões sobre o uso das máquinas
e deixa duas perguntas. Será que a redução da utilização de máquinas pode tornar outros momentos mais significativos? Por outro lado, conseguiríamos ainda viver sem máquinas? Comente sua opinião sobre esses questionamentos. Então, é uma resposta muito particular. Outro dia, eu vi um post na internet que falava assim, ó, já percebeu que temos poucas fotos com as pessoas que mais amamos? E aí eu fiquei pensando, realmente, tem-se menos fotos com as pessoas que a gente mais convive, com as pessoas que a gente mais ama. E aí eu fui pensar, por que disso? Porque você tá tão envolvido, você tá tão, assim, presente com essas pessoas que o ato da fotografia é meio que deixado de lado. Que você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para aproveitar, que vai ficando. Achei muito legal. Isso é uma opinião minha que eu intercalei aí com o tema aí, tá? Mas a sua resposta é livre, é pessoal. 4. Qual é o tema central dessa crônica e do texto confuso? Então, os dois, né, ambos, eles abordam a tecnologia e as suas consequências no cotidiano humano. Então, essa evolução, né, da tecnologia e da facilidade em termos, né, equipamentos tecnológicos e a nossa, né, está muito próximo do nosso dia a dia, ela pode trazer o que? Consequências. Como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo. E aí nós precisamos saber o que? Dosar, balancear, né? Colocar aí de igual para igual, para que nenhum, né, das duas situações se torne um problema. 5. Os textos, embora apresentem semelhança entre si, pois discutem sobre o excesso de tecnologia, diferem na maneira de exemplificar os fatos. Desculpa. Relacione as afirmações a seguir ao texto correspondente. 1. Exemplifica por meio de acontecimentos que podem ocorrer todos os dias, ou seja, mais próximos do real. 2. Exemplifica por meio do exagero dos fatos, apresentando acontecimentos impossíveis. Então, aqui nós temos aqui o 1, né, que vale para máquinas, e o 2, que é para o texto confuso. 6. No que se refere à linguagem, as crônicas aproximam-se ou diferem-se? Nesse caso aqui, elas vão ser diferentes, elas se diferem. Por quê? Porque no momento 2, ela apresenta uma linguagem formal, mais informal, coloquial, ou seja, essa linguagem do dia a dia da fala. E na crônica Máquinas, a linguagem é formal, a linguagem que predomina é a linguagem culta, norma culta, linguagem formal. Então, essa aí é a diferença entre elas. 7. 7. O desfecho dos textos conduz o leitor à mesma conclusão? Explique. Não. Por quê? Porque o texto do Eduardo Loureiro, ele apresenta reflexões para as pessoas, enquanto o de Luiz Fernando Veríssimo não apresenta solução. Ele só estabelece o que? Uma visão pessimista do fato, né? E de forma bem humorada. Então, essa é a diferença. No primeiro texto aí do Eduardo, ele tem reflexões, né? Ele apresenta essa reflexão, esse pensamento crítico, e já no texto de Luiz Fernando Veríssimo, ele não tem solução, ele não mostra solução, ele só coloca o quê? A visão negativa, a visão pessimista sobre essa questão da tecnologia, só que de forma bem humorada, o que torna o texto mais leve, o que torna o texto menos cansativo do que fosse só, né, uma linguagem crítica e mais dura. Então, é uma característica aí da crônica, como eu disse anteriormente, essa pitada de humor. Então, essas foram as nossas correções, tá, meninos? E aí, para casa, o que vai ser? Vai ser aí a leitura do capítulo 7, tá? Do livro Um Estudo em Vermelho, tá? Que nós estamos lendo aí para o segundo bimestre, tá bom? Então, essas foram as minhas considerações com relação às nossas aulas de hoje, dia 21, quinta-feira. Um ótimo dia para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Yeah.
oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de artes, nós vamos falar um pouquinho da dança. A dança, que é aí considerada a mais antiga manifestação artística. Por quê? As primeiras danças, elas remontam aí do início das civilizações e elas eram relacionadas às conquistas amorosas, à primeira instância, assim como nós vemos na natureza. Também tinha uma função de atrair forças sobrenaturais a fim de que as pessoas adquirissem êxito nas batalhas, nas guerras, na caça e também trazer chuva, trazer prosperidade e assim por diante. Com o passar do tempo, se realizava danças em homenagem aos deuses, como é o caso dos egípcios, que faziam danças aí, religiosas em homenagem aos seus deuses, assim como também na Grécia, que também a dança estava vinculada aos deuses e também estava vinculada aos Jogos Olímpicos. Quando existiam os Jogos Olímpicos, existia aí também uma disputa, digamos assim, vinculada aí à dança. Hoje, a dança ela é conhecida por seus inúmeros estilos, as suas diversas maneiras de se apresentar, e cada uma dessas manifestações, ela tem sua história, tem suas transformações sociais, a defesa de costumes, alguns desafios, algumas lutas, mas principalmente muitas emoções. Então, vou falar um pouquinho, escolher algumas para a gente falar, tá bom? Para a gente poder conhecer. A primeira que eu vou apresentar para vocês é o balé clássico. O balé, ele é a transformação da dança primitiva, baseada puramente no instinto, para uma dança mais elaborada, com passos e gestos mais elaborados, com figurino e principalmente aí com cenários. Ele surgiu na Itália, onde o primeiro foi registrado há mais de 500 anos, o primeiro grande balé. E ele foi registrado aí no casamento de um duque muito famoso, o Duque de Milão. Na França, a história do balé ela é bem curiosa. Por quê? Quem introduziu aí o balé na França foi a princesa italiana Catarina de Médici, que se casou com o rei II. Depois ela se tornou aí rainha. Quando ela se tornou rainha, ela introduziu os espetáculos de balé nas cortes, e o sucesso foi tão grande, mas tão grande, que até hoje as nomenclaturas usadas no balé são nomenclaturas francesas. Uma outra que eu separei aqui é o jazz dance. Por quê? Por causa de tudo que está envolto nessa prática artística. É uma modalidade de expressão artística que recebe aí vários estilos. Tem técnicas de balé, vocês estão vendo que as figuras parecem que estão fazendo balé. Então ela mistura aí balé, dança clássica, dança afro e várias outras misturas. Por isso que eu trouxe. Por quê? Toda essa dança ela começou nas viagens dos navios negreiros da África para os Estados Unidos. Quando os negros eles eram obrigados, aí não é que eles eram obrigados, mas eles dançavam para se manter saudáveis e poder chegar bem tanto de forma física quanto de forma mental aí na América. E assim, os negros eles imitavam as danças dos europeus, misturada com a própria cultura deles, e misturavam as danças com os ritmos, com as músicas, e surgiu então aí o jazz dance, que é uma dança associada à luta pela liberdade e pela abolição da escravatura.
o sapateado. Trouxe o sapateado porque eu acho interessante a maneira como ele se evoluiu. Esse estilo de dança tem aí como principal característica o fazer barulho com os pés, aonde os pés são usados como instrumentos de repercussão. A mais provável origem do sapateado é na Irlanda, por volta do século V, onde os camponeses eles usavam esse tipo de sapato com sola de madeira para aquecer os pés. Então, à medida que eles iam andando, os sons eram emitidos desses tamancos que eles usavam. E tudo tornou-se aí uma grande brincadeira. E associou essa brincadeira com o ritmo, com a música, que deu origem aí ao sapateado. Hoje em dia, não é mais sapato de madeira. Hoje em dia são sapatos desse modelo que eu estou mostrando aí para vocês, com solas de metal, para que façam barulho ao contato com o tablado aonde está sendo apresentado. Uma outra modalidade que eu escolhi, não vou dizer em homenagem a quem, foi o hip hop. Por quê? Porque as origens do hip hop aí, elas são interessantes. Ela surgiu no sul do Bronx, em Nova York, no sul de Nova York, mais ou menos nos anos 60, 50, 60, e onde esse bairro ele sofreu uma desvalorização muito grande, porque começou aí a ir morar alguns africanos, algumas pessoas pobres. Então, a classe média que morava neste local, ela começou a sair do local. Quem era essa classe média? Os italianos, os alemães e os judeus, e alguns irlandeses também, que moravam nessa região. Então, eles se mudaram dali. Esse lugar, ele então foi tomado, digamos assim, pelos africanos, nas comunidades jamaicanas e as comunidades latinas mais pobres. Os mais pobres foram se juntando nessa região. Com a pobreza vem algo não muito legal, que são as gangues. Então, a partir desse fato social, surgem as street gangs. Essas street gangs são gangues de rua, que com o tempo, essas gangues elas vão perdendo aí as suas forças. Elas são reduzidas por um trabalho policial, vários trabalhos conjuntos, que depois a gente pode até discutir se vocês quiserem. Então, a partir do momento em que o poder dessas gangues foi reduzido, se originou essa cultura do hip hop, que é uma disputa de criatividade, de ritmo, é uma disputa uma batalha que não se usa armas, mas usa o estilo de dança, usa o seu corpo para guerrear, e são batalhas, digamos assim, bem famosas aí nos Estados Unidos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E vamos para a nossa atividade. O que essa mulher vai querer? O que essa professora vai querer? Um desenho sobre dança, que represente a dança. Professora, eu não sei desenhar. Olha só, uma bailarina, lógico que está falando de balé. Não sei desenhar essa bailarina. Não precisa desenhar uma bailarina. Você vai fazer um desenho sobre algo que remeta à dança. Olha só essa figura que eu encontrei. Parece que ele está dançando. Não parece? E é uma figura fácil de se desenhar. Quando você olha para a figura, você já pensa que ele está dançando. Essa outra aqui é bem simples. Olha o quanto ela é simples. E essas aspas aí, elas dão esse sentido de movimento para esses corpos. O que é a dança se não um movimento de corpos? Vocês vão fazer algo nesse sentido. Também não consigo. Olha essa daqui. Nessa daqui, eles não estão fazendo, não tem esse sentido de movimentação corporal. Mas tá vendo as notas musicais? Quando se tem duas pessoas juntas e as notas musicais em sua volta, você já pensa que a pessoa que
essas pessoas estão dançando. Então não precisa fazer um desenho de uma pessoa dançando bonitinha. Não, vocês vão fazer um desenho de algo que remeta, que lembre. Quando você olha para a figura, você vai pensar, estão dançando. Isso me lembra dança. Se você tiver algum objeto na sua casa, que quando você olha para esse objeto, te lembra de alguma forma a dança, pode ser feito também. Vocês podem utilizar. Vocês vão fazer um desenho que lembre aí esse movimento de corpo, que lembre, que remeta à dança, tá ok? Essa atividade vocês vão postar no Classroom, ou quem não puder postar, pode me mandar no meu WhatsApp, tá ok? Valendo 2 pontos, não esqueçam de mandar. E até a próxima. Quem não mandou a última atividade, infelizmente, foi até ontem, quarta-feira, e tem uma nova chance aí. Vamos mandar a atividade e fazer com que as notas fiquem aí legaisinhas, tá bom, galera? Beijos pra vocês e até a próxima. Hello, galera do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, se prevenindo, para que a gente possa passar logo por isso e voltar logo, né? Enfim, vamos corrigir as páginas. Deixa eu lembrar aqui quais páginas. 52, 53 e 54, certo? Então, vamos lá. Vamos começar do início que fica mais fácil, né? Quando... Aí, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ler melhor, né? Então, comente os impactos das reformas dos Bourbons nas colônias espanholas da América. Então, o trono espanhol ele passou a ser ocupado por uma nova dinastia, a dos Bourbons. Alguns reis dessa dinastia empreenderam reformas no Estado espanhol, as quais permitiram o desenvolvimento de um pequeno comércio entre as colônias. Além disso, eles promoveram a modernização das instituições imperiais e nomearam novos funcionários para as colônias. O objetivo dos Bourbons era melhorar a gestão das finanças do governo, aumentando o controle sobre as colônias, reforçando o poder da monarquia espanhola e o sistema de arrecadação dos impostos coloniais. As colônias espanholas não gostaram dessas reformas, pois pediam a liberdade que tinham conquistado antes das reformas dos Bourbons, certo? Número 2. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, influenciou, juntamente com a Revolução Americana, os processos de independência nas colônias espanholas e portuguesa na América. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Olha, aqui é possível ter 2 respostas, né? Se você acha que sim, por quê? Se você acha que não, por quê? Eu particularmente acho que sim. Porque essas revoluções, elas influenciaram ideologicamente o processo de independência das colônias na América e forneceram modelos políticos que foram adotados por essas colônias que agora eram independentes. A independência das colônias, ela estimulou a luta da América espanhola, porque a população das colônias, elas consideravam a Inglaterra uma metrópole poderosa. E mesmo assim, a metrópole poderosa, ela foi derrotada no processo de independência. Então, além da derrota
da Inglaterra, as transformações e a conquista da liberdade política e econômica serviram aí de exemplo para que os movimentos das independências da América Espanhola se concretizassem. Então, na minha opinião, influenciou sim. Agora, se você acha que não, justifique a sua resposta. Manda um print para mim da sua resposta, tá ok? Não está errado, como eu falei, né? É uma questão de você olhar e interpretar. Mas se você acha que não, justifique a sua resposta para mim, tá ok? E me manda depois. Vamos lá, continuando. Na página 53, 52, 53, a número 3. Descreva os primeiros levantes ocorridos na América Espanhola no século XVIII, enfatizando os papéis desempenhados pelos crioulos e por Tupac Amaru II. Então, as condições de pobreza de grande parte da população integravam um contexto que levou aos primeiros levantes que ocorreram aí na América Espanhola. As pessoas que foram lideradas por Tupac Amaru, eles eram revolucionários que atacavam os corregedores, que são os chefes políticos locais. Saqueavam as oficinas têxteis e ocupavam aí as aldeias indígenas. No início, esses levantes tiveram participação dos crioulos, que depois estavam insatisfeitos com o poder da elite dos chapetones, principalmente por causa do aumento dos impostos. Porém, depois de um certo tempo, muitos deles, aliás, assustados com a violência que se espalhava, decidiram apoiar a coroa espanhola no combate à população revoltosa, buscando com isso, preservar os seus interesses, certo? Então, número 4. O que foi o bolivarismo? O próprio nome já diz mais ou menos o que foi, né? Então, o que era isso? A política de solidariedade de Simão Bolívar, que tinha como objetivo unir os países americanos contra o colonialismo europeu, além também da manutenção da paz continental e da igualdade entre os governos aí participantes do bolivarismo, certo? 5. Por que Cuba teve um processo de independência tardio, quando comparado aos das demais colônias da América? Então, porque as elites cubanas, elas tinham uma certa autonomia comercial. E então isso demorou-se a se pensar na independência justamente por causa disso. A coroa espanhola, ela havia liberado o comércio entre Cuba e os Estados Unidos. Dessa forma, boa parte da elite não tinha interesse em se separar da sua colônia, o que retardou então aí o processo de independência desse país. Ok. Leia o texto a seguir sobre a participação da elite crioula nos processos de independência das colônias espanholas. Vamos ler o texto, vamos exercitar aí a nossa interpretação, tá bom? E esse daqui vocês vão ler, e esses daqui eu quero que vocês respondam. E eu vou abrir um tópico, vou abrir lá no Classroom um tópico para vocês responderem essas questões para mim. Letra A, de acordo com o texto, não é? Lógico que você pode pensar aí nas coisas que a gente estudou, nas coisas que nós vimos, mas de acordo com o texto. As revoltas populares pela independência fracassaram? O texto ela vai
vai trazer isso daí, se essas revoltas fracassaram ou não. Quais grupos, letra B, quais grupos sociais coloniais participaram das lutas de independência? No texto está bem claro quais são esses grupos que participaram. Então, vocês vão me dizer aí quais são esses grupos. Letra C. Quais eram as divergências entre os membros da elite crioula? O que eles tinham de comum e o que eles não tinham de incomum? Então, primeiro, se você pensar no que eles tinham de comum, fica fácil pensar em que eles divergiam aí, qual era o pensamento dos chapetones e qual que era o pensamento aí da elite crioula. E dentro da elite crioula existiam ideias, ideologias diferenciadas. Quais? Certo? Essa daqui eu vou abrir um tópico para vocês postarem para mim as respostas, tá ok? Para que eu corrija. Lembrando, galera, o seguinte: esse daqui eu preciso ler para poder entender e corrigir a atividade de vocês. Então, quando tirar uma foto, presta atenção se dá para ler o que vocês estão enviando, porque eu recebi algumas imagens de algumas outras salas que simplesmente não dava para ler o que estava escrito. Então, se o objetivo é para correção, tire uma foto bacana aí que dê para ler o que você respondeu, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Na próxima, eu quero falar um pouquinho sobre a independência do Haiti, que foi um pouquinho aí diferenciada, tá bom? Beijinhos e até a próxima. E aí galera, beleza? Tio Igor na área. Tô aqui para passar mais uma atividade para vocês e hoje eu tô com um convidado muito especial, meu primo Thiago. Dá um alô lá, Thiago. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é aniversário dele, trouxe ele para participar. Ó, eu trouxe um jogo de origem africana. O pessoal joga lá na Costa do Marfim esse jogo. Então eu vou explicar para vocês a forma com que eles jogam e duas formas diferentes para vocês jogarem. Beleza? Ó, o que vocês vão construir e o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um objeto para colocar em 1.0. O objeto a gente pegou um pratinho aqui, mas pode ser qualquer coisa, certo? Eu vou construir um tabuleiro com números ímpar, certo? Para terminação ímpar. Por quê? Para ficar o número igual para cada um. A gente tem 1.0, eu tenho 3 de cá e 3 de lá. Então eu fiz um tabuleiro com 7. Mas vocês podem fazer com 9, com 11 e assim por diante. Ó, qual é a forma que eles jogam lá? Eles utilizam uma pedra, uma pedrinha pequena, e é uma forma de adivinha. Como? Eu vou esconder a pedra, certo? Escondi a pedra. Eu vou colocar, ele vai tentar acertar. Se ele acertou agora. O pratinho vem pro meu lado, certo? E a pedrinha passa para ele. Vai lá. Se eu errar, ele continua. Ó, eu errei, então venho para cá. Então você vai avançar para o lado dele caso você acerte ou ele erre. Vai lá. Acertei, então eu volto. A pedrinha volta para o meu lado. Qual é o objetivo? Você conseguir chegar até o outro lado, até o final da casinha, até a última, passar a última. E o objetivo dele é passar essa última aqui também. Beleza? Então vamos voltar para a estaca 0 aqui e eu vou dar outro jeito de vocês brincarem. Primeiro com a pedrinha, na forma de adivinha. O segundo, aquela brincadeira de virar a garrafa. Quem conseguir virar, transfere a casinha. E... errou. Ah, agora eu vou acertar aqui só pra mostrar. Aí não deu certo.
Ele fez, ele passa. Passa aí a casinha. E ele continua. Não conseguiu. Sou eu. Agora eu tô ruim. Ó. Não deu certo, vai. Entenderam? Essa é a da garrafinha. Se eu acertar, eu avanço. Se o Thiago acertar, ele avança. Então, garrafinha, vamos colocar no ponto 0. E agora, pra mim, é o mais interessante, é o Jockey Pool, porque dá mais jogabilidade. O da garrafinha também dá bastante. Então, pode ser pedra, papel, tesoura, Jockey Pool, que é a mesma coisa. Então, se eu ganhar, eu avanço. Se eu perder, o Thiago avança. Ou se ele ganhar, ele avança. Dá na mesma. Beleza? Vamos lá. Jockey. 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 Pô. Ah, ele ganhou. Ele avança. Jockey. Ganhei. Eu avanço. Jockey. 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 Pô. Ele ganhou. Ele avança. Certo? Então são essas 3 formas. A pedrinha, a garrafa e o Jockey Pool. Essas são as formas que que eles jogam e 2 formas que eu apresentei para vocês poderem jogar também. O que vocês podem fazer que vai ficar o jogo mais interessante? Se caso o Thiago chegue aqui no final, ele pode colocar uma prenda para me fazer. Então eu faço o quê? Ou ele pode escolher eu fazer polichinelo, ele pode escolher para me fazer agachamento, pode escolher para me fazer qualquer outra atividade. Se eu chegar lá, eu posso escolher para ele fazer também, certo? Então vocês podem combinar antes de jogar e fazer essa brincadeira.